Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, para quem não me conhece, trago hoje, dia 4 de março, mais um vídeo sobre análise dos mercados, análise do índice, do dólar. A gente vai ver as principais movimentações, tá? Hoje eu não operei porque eu estou meio indisposto, acordei meio gripado, mas eu tirei um tempo também para fazer um vídeo para vocês sobre o Mindset. Se você não viu ainda, eu vou deixar aí um card, acho que é card que fala, não sei, aí neste vídeo mesmo para você correr lá e ver, porque tá muito interessante, tá? Se você não é inscrito no canal, não preciso nem falar, né? Se inscreve, ative as notificações e também deixe um gostei neste vídeo. E também me siga lá no Instagram, caso você tenha Instagram, tá? Tô postando conteúdos lá diariamente, então tá bem bacana. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. A gente vai estar estudando primeiramente aqui o índice no gráfico de 10 minutos. Deixa eu colocar a tela cega como de costume para a gente visualizar o que a gente está enxergando hoje na hora que o mercado abriu. Então abrimos já em região de resistência, né? Essa figura aqui ela indica o que? Continuidade. É uma figura de continuação quando viemos de um movimento de alta. Isso daqui é um triângulo simétrico. O mercado ele se encontra em um patamar que era necessário a gente esperar uma primeira reação do preço, né? Já explico isso melhor para vocês. Então aqui era um ponto de resistência, ó, né? Esse fechamento, a abertura desse dia, esse ponto de resistência, o mercado ele solta uma primeira barra de ignição, só que a gente tem que esperar para ver qual que é o comportamento do preço aqui na resistência, se vai encontrar ordens de venda o suficiente para entregar para a gente um movimento forte de venda. E aí o que acontece? O preço vai, bate na resistência, deixa aqui o que os padrões, os livros, né, de padrões de candle chama de estrela cadente, tá? Eu não gosto de nomes de padrões de candle, assim. O que significa esse padrão de candle? Significa que entrou pressão de venda aqui, acima dessa região de abertura, e o próximo candle não conseguiu perder a mínima imediatamente, tá? Se tivesse perdido a mínima imediatamente, talvez entraria mais pressão de venda. Mas o próximo candle entra bastante pressão de venda, porque uma barra de tendência ela tem uma abertura e um fechamento sem deixar pavio. Então é uma barra que decide o movimento de queda. Um trader agressivo poderia considerar uma entrada aqui? Sim, eu não considero. Por quê? Porque a tendência ainda é de alta, né? Eu precisaria fazer o quê para considerar uma tendência de baixa? Fazer um movimento de baixa, um topo mais baixo, e aí começar a entregar barras similares a essa daqui, barras de tendência, barras de força, ou um inside bar indicando fraqueza para a ponta compradora, para eu acreditar que o preço de fato ia reverter esse movimento e me entregar um alvo interessante, e também me entregar um ponto onde eu coloco o meu stop. Isso é muito importante, tá? Entregar um ponto onde eu coloco o meu stop. Aqui eu estou colocando o stop aqui, então o preço ele teria que vir duas vezes ao menos o risco que eu estou dispondo a pagar por essa operação. Então o preço deveria vir, no mínimo, perder a região de abertura. Por esse motivo, não é um bom trade, tá? Porque a região de abertura é uma região importante. Percebam que esse candle ele foi muito forte, né? Entrega um movimento baixista e depois, logo em seguida, entrega um movimento altista, muito forte, né? Fechando próximo à região de máxima. Então esse patamar aqui ele era importante, né? É um patamar importante. Outro fator interessante, você tem essa mínima, que é a mínima do dia anterior, e a máxima do dia anterior. Então temos um Fibonacci aqui dentro, porque esse movimento ele foi muito expressivo, né? E aqui, esse segundo alvo, né, do risco, que eu estou riscando, ele excede também um ponto de retração, ponto de 76,4, tá? Numa tendência de alta. É muito arriscado, se a tendência estiver forte, ela vai fazer um pullback raso, que seria no 76 na maioria das vezes, e depois voltar a subir. Tá? Outro fator também, que eu tenho uma média móvel de 20 períodos. Então, muito bem, o preço começa ascendente, né? Sem contar a direção da média, que é o mais importante que você pode extrair da média móvel. O preço começa a cair. Isso daqui é uma retração do movimento, encontra o 76, chega no 76, quase junto com a média móvel de 20 períodos, o preço encontrando, e aí soltamos um volume interessante aqui, só que é um volume acima da média móvel de 20 períodos, e a próxima barra, ela confirma que entrou o comprador aqui nessa região. Olha o volume financeiro, né? O volume aumenta drasticamente. Então o que a gente poderia fazer?
considerar uma entrada de compra, lembrando, estamos a favor da tendência, de compra acima da barra. Um trader mais agressivo, ele compraria logo no rompimento da barra vermelha, tá? Ela perde a mínima, temos algumas vendas acionadas aqui, e essa barra verde, ela vem e rompe a máxima, tá? Então alguns traders também entram no rompimento da barra vermelha. Eu prefiro esperar a confirmação do preço para ver se ele não vai fazer a seguinte movimentação, ó. Deixar um pavio enorme aqui em cima da barra verde e começar a cair, tá? Quanto mais a barra verde se aproxima da máxima dela, melhor é, porque indica que os compradores estão com vontade, né? Conseguiram manter o preço por 10 minutos e nos minutos finais eles conseguiram fechar próximo à região de máxima. Aqui a gente pode identificar que ela fechou pelo menos 3/4 acima da amplitude total da barra, tá? Isso é um bom fechamento. Então a próxima barra me confirma. E aqui eu tenho no intradiário também um Fibonacci, né? Eu tenho o Fibonacci do movimento maior, do candle diário, vamos dizer assim, do dia anterior. E aqui eu tenho um Fibonacci apenas da movimentação do dia, que é este movimento aqui. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente vem fazer um pullback profundo, o último ponto que o preço pode se segurar é no 76, né, que seria o 23. Então, traçando aqui, por exemplo, de cima para baixo, o preço se segura no 76,4 do Fibo do dia, tá? Traçando para cima, eu tenho a expectativa de que o preço ele pode realizar esse rompimento. Por quê? Porque a tendência é de alta, né? Os topos eles foram feitos para serem rompidos. E também eu não tive volume o suficiente, esse volume vendedor, não foi um volume que eu falo que é um volume considerável, que segurou o preço nessa região. Em uma primeira tentativa eles seguraram, né? E eu posso acreditar que os compradores vão conseguir agora de fato fazer esse rompimento, tá? É uma probabilidade. Lógico que meu stop ele está aqui embaixo, para caso o preço falhar nesse rompimento, ou começar a soltar muito pavio, ou começar a mudar o comportamento, eu poderia até trazer o stop e encurtar ele de forma que eu perca menos nessa operação. Mas eu já assumo esse risco, né? Eu tenho aqui 800 pontos de stop. Se eu opero com, por exemplo, 10 contratos, e eu tenho um financeiro que eu posso perder no dia, eu vou diminuir a quantidade de contratos de forma que eu não morra num único trade, entendeu? Se eu opero com um contrato, eu vou escolher se eu vou aceitar perder 800 pontos com um contrato ou não, ou aguardo uma barra mais curta, uma barra menor, né? Muito bem, então a entrada ela é acionada para aqueles que decidiram participar desse trade e temos aqui um pivô sendo formado, porque ó, movimento de expansão, movimento de contração, movimento de expansão, movimento de contração. O próximo seria movimento de expansão, em cima do que? Do último pivô que o preço formulou, fazendo o fundo mais baixo, mais alto, desculpa, e o próximo movimento é um movimento de expansão, tá? Para tentar fazer esse rompimento aqui. Colocando o Fibonacci, a gente vai lá no 100%, né? Coloca o Fibo, coloco uma realização parcial, que eu não sei se vamos fazer um rompimento verdadeiro dessa região, então uma realização parcial no 76 com o 111 do Fibo maior. Então já tenho aqui um alvo parcial de mais de 1/1. E minha realização final está aqui no 123 do Fibo do dia anterior, junto com o 100% desse Fibo menor. O preço se desenvolve, aciona a parcial, percebam que deixamos aqui um momento de pequena consolidação, um doji gift de continuidade, tá? E aciona o alvo na parcial, na realização final. Aí deixamos um segundo candle que indica também realização, e aí perdemos a mínima dele, tá? Olha, saímos no momento exato, vem fazer pullback por cima dessa região e aqui ele dá uma nova oportunidade. Como ele faz um pullback e deixa uma barra bem pequena acima da média de 20 períodos, é interessante se posicionar na formação aqui por ser uma região estratégica, porque você tem um stop bem barato. Se você deixa para se posicionar aqui, você tem isso de risco para testar novamente a máxima. Então você tem uma operação de 1/1. Agora, se posicionando diretamente aqui no doji, neste caso, você tem uma operação de risco-retorno de mais de 2/1. Né? Deixa eu apagar esses
essa quantidade de linhas que a gente traçou aqui. Você tem uma operação de mais de 2 para 1, calculando aqui com a projeção, é uma operação aí de mais de 3 para 1, inclusive, né? Por quê? Porque aqui você tem um ponto de máxima, que foi um ponto de realização dos compradores, e o preço pode muito bem parar nessa região. Olha o horário também, né? Será que ele vai ter força para fazer esse rompimento? A operação é acionada e aí você sai no momento exato, tá? Nesse ponto, a gente já pode perceber a inclinação da média móvel para baixo, e aí o preço ele formula o quê? Um topinho mais baixo. Já começamos a mudar a tendência, apesar de existir ainda compras abaixo desses pavios. A gente pode olhar lá no IFR para ver se temos divergências. Ó. O preço está apontando divergências, porque temos esses fechamentos e fechamentos superiores no preço e no IFR inferiores. OBV, não gosto de olhar divergência no intraday. Estocástico, divergência, ó. Esse topo com esse topo. MACD também temos divergência, ó. As médias caindo, esse topinho aqui com esse topo no histograma. Enfim, temos divergências em vários indicadores de momento, indicando que possivelmente o preço ia fazer um movimento baixista, um pouco mais significativo, e buscar essa região aqui, tá? Eu aguardaria aí um pivô mais, vamos dizer, formulado do preço, talvez nessa região, para depois voltar a cair, tá? Depois de um movimento forte como esse, não vi uma barra muito interessante, porque tínhamos barras com bastante pavio inferior, então eu prefiro esperar, tá? Olha só, o preço começa a tentar subir aqui, não consegue, mas também não temos continuidade do movimento, tá? Então não participaria na venda nesse caso. Tanto é que o preço ele começa e faz fechamento acima dessa região, e lá no INDIFUT uma barra verde que indica talvez continuidade no movimento, mas entrou uma certa pressão de venda aqui no final, tá? Alto volume financeiro. Se a gente for calcular também que fizemos uma retração assim desse movimento na perna de baixa, ó, aqui temos o mesmo tipo de movimento, ó, então poderíamos também continuar caindo. Para os próximos movimentos fica bem indeciso de prever o que o preço vai fazer. A tendência ainda é de queda, beleza? Então vamos dar uma olhada lá no dólar. O dólar, pessoal, gráfico aqui de 10 minutos. Vamos dar uma olhada aqui primeiro no diário. Volta a subir bem forte, né? Temos uma alta bem expressiva hoje no dólar. No gráfico de 10 minutos, após aquela queda, lembra que eu falei na última análise, né? A gente poderia buscar um 61 ainda desse pivô, puxando o terceiro alvo aqui de FIBO. Então a abertura do dólar foi exatamente nesse patamar, ó. Tivemos uma abertura, buscamos o ponto de 161,8, tentamos fazer um pivô de alta. Então, deixa eu colocar aqui a tela cega no dólar. Bom, tendência de queda, movimento muito expressivo no dia anterior, começamos a subir, né? Não tem muito o que fazer aqui nesse primeiro movimento, a não ser que você compre logo na segunda barra do dia ou na superação da barra vermelha, imaginando que o dólar ia vir testar esse topinho junto com a média móvel de 20 períodos, tá? Mas é uma operação bem arriscada, porque você está operando com vamos dizer, um achismo. Você pode até olhar se temos alguma divergência, até temos alguma divergência aqui no dólar, só que a qualquer momento poderia entrar pressão de venda, porque a tendência é de queda, né? Você tem aqui, por exemplo, uma média móvel bem inclinada para baixo, um afastamento, então é uma operação bem mais agressiva, né? E aí o dólar busca essa região, de fato, consegue buscar essa região. Podíamos até traçar um FIBO dentro da perna de baixo, aqui, com esse fechamento, tá? De forma que você pegue todo esse movimento, ou até aqui, por exemplo. Aí percebe que o dólar faz esse falso rompimento 100% e vem buscar o 76. Aqui no 76 ele começa a indicar que temos pressão vendedora, faz um ABC para baixo, e aí temos um FIBO também dentro do movimento já confirmado, do movimento de alta, que está ele. Percebemos que o ponto de 38,2, que foi aqui essa mínima desse movimento, está segurando o preço nessa região, porque aí soltamos uma barra de alta. Aqui podemos pensar em começar a comprar, tá? Porque já estamos deixando um fundo mais alto do que o fundo anterior. Para quê? Para pegar um movimento
de alta como foi o primeiro movimento, né? Porque agora sim a gente já tem uma confirmação um pouco mais elaborada, o preço já está desenhando para a gente uma operação um pouco melhor, né? Deixa eu apagar esse fio para não ficar tanta informação. O trade de compra ele é acionado, podíamos pegar essa amplitude aqui do dólar e trazer para cá. Se você conseguiu pegar esse trade aqui, realize uma parcial no ponto de 76 do Fibonacci expandido, tá? Que seria aqui. Percebam que o dólar, ó, vejam bem, ele vem até essa região, ele vem até essa região e não aciona o ponto de parcial, né? Ele fica devendo uns pontinhos aqui, ó, fica devendo isso daqui. Ao ver essa movimentação, você deduz que o dólar executou apenas o movimento em fechamento. Olha só, então daqui até aqui ele executou o movimento em fechamento, né? Pegando os fechamentos dos candles. Olha como foi arriscado a gente participar desse trade, né, no dólar, porque ele não entregou uma perna de alta tão expressiva quanto a primeira de máxima a mínima, apenas a perna que ele fez em fechamento. Então, se você está comprado aqui nessa barra, que foi a barra de tendência, ou até mesmo acima dessa barra aqui, foi esse bottom tail, né, esperando que o dólar ia fazer um movimento de onda A, B, C bem expressivo, ou 1, 2, 3, imediatamente foi frustrado, né, porque a gente tem um stop aqui abaixo, ou aqui abaixo dessa barra verde, e aí o dólar começa a entregar um movimento de queda. Nessa barra, a gente já está pensando em estopar a nossa operação, né? E essa operação ela vem e toma um stop muito forte com essa barra de exaustão dessa micro tendência de queda. Que a gente entende que, olhando aqui para trás, a gente não estava em processo de onda ABC para subir muito forte. A gente estava em processo de onda 1, onda 2, onda 3. Aí começam as contagens de Elliott. Daí a importância de você entender o que o preço está executando em relação ao Elliott. Então, ABC, X, ABC, né? Uma combinação, um duplo 3 e ainda vem fazer uma onda 5. A onda 5 ela tem como premissa alguns alvos, por exemplo, o alvo de onda 1 que ele ultrapassou, ou o alvo de 161,8 da onda 3, aqui estava ela, a partir desse ponto de máximo, 161,8, ou ela pode frustrar a qualquer momento, tá? Então tivemos uma frustração de onda 3, porque ela não veio completar. A partir desse momento a gente já está fazendo novos comportamentos do preço. A onda 3 ela tinha como premissa vir aqui, ó, 161,8, e ela não foi, ela executou apenas 50% da onda 3, a onda 5, né? E aí o dólar, mais uma vez, se você não conseguiu pegar o movimento de onda 5, que aqui estava ele, essa perna de baixo, a gente tem que notar a região que o preço está também em relação, quando a gente começa a observar Elliott, a gente tem que olhar que região que o preço está batendo, né? Então essas mínimas aqui do movimento foi em média esses fundos aqui atrás, tá? Não foi tão relevante assim, vamos dizer. Não temos uma região tão relevante para o dólar ter parado nessa região, apenas esses fundos aqui atrás, ó, tá? Que foram foram bem forte defendidos pelo preço, executou uma alta bem expressiva. Então, se você conseguiu pegar um movimento de queda após tomar um stop, por exemplo, um movimento de compra, pode ter acontecido se você operou o dólar, ou até mesmo nesse candle aqui, rompimento da máxima. Se você conseguiu pegar essa operação de venda, por exemplo, perdendo uma linha de tendência, tá? O ideal seria proteger a operação quando começamos a mudar esse comportamento aqui, nos 50% desse movimento aqui, tá? Outro fator também interessante, se você opera, por exemplo, figuras, aqui tivemos uma espécie de cunha ascendente. A cunha ascendente, quando a gente tem essa proporção, e a gente vem aqui no 100%. Olha também as mínimas, aqui foi alvo dessa cunha ascendente, tá? Do dólar. E aí o preço começa a mudar o comportamento, começa a subir,
Percebam que a gente para nessa região, fazendo que um teste nessa região de linha de tendência, que foi rompida, agora é resistência, e aí conseguimos furar, conseguimos penetrar aqui em cima, que gera uma nova operação de compra, tá? Um stop abaixo dessa mínima, que sim deixamos uma barra de tendência retornando para essa região. E qual seria o alvo desse trade? A amplitude dessa perna de alta, retrai aqui, parcial ou realização final aqui no 100%. Tá? E mais uma vez o dólar ficou devendo um pedacinho. O dólar costuma ficar devendo um pedacinho. Se a gente for traçar um fibo no movimento integral de queda, a partir daqui até aqui, ó, o dólar quase chegou lá no 61,8, que seria o nosso alvo final, mas começou a entregar a mudança de comportamento zero trade, porque você já está com bons pontos no bolso aí, ó, 30 pontos, né? O mercado está bem volátil ultimamente, mas essas são as análises que eu achei interessante aqui no dólar para hoje, tá? Eu não acompanhei, confesso, o dólar, estou apenas aqui analisando para vocês que operam dólar, o que vocês têm que observar, né? Então essa queda aqui fantástica de ontem foi alvo de onda 3, né? Então executamos uma onda 1, 2, 3, 4 complexa, já que a 2 foi simples, e onda 5. A onda 5 ela acaba com uma exaustão de um movimento de venda, um evento climático, não tem continuidade. Aqui traders mais agressivos procurariam por um micro pivô, se posicionariam aqui para começar um movimento de onda ABC para cima, tá? Onda ABC também, novamente, ela foi... onda ABC não, esse movimento aqui, que como a gente estava falando nesse pivô que o dólar executou, que foi frustrado, ela executou apenas movimentação de corpo, tá? Se você busca a operação em corpo de candle, conseguiu pegar esse trade, beleza? Então essas são as considerações aí para o dólar no gráfico diário. Novamente voltamos a subir forte para buscar testar agora esse topo aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Beleza, pessoal? Cabelo tudo bagunçado, mas não tem problema. Essa é a análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar, deixar seu like também, se inscrever caso não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima análise.